Ficar amarrada à vida alheia faz com que tu viva menos a tua. Talvez algumas vão se reconhecer nessa fala. Eu me reconheço. Quando eu tava ali entrando na pré-adolescência, nos meus 12, 13 anos, eu lembro de falar muito. Eu só vou se ela for, se referindo a uma amiguinha minha. Ou eu só vou fazer tal coisa se a fulana também quiser fazer. Te reconheceu? Eu acredito que toda a pessoa ali naquele período de pré-adolescência e adolescência precisa sim se autoafirmar e precisa de uma muleta, precisa de alguém que diga pra ela vai dar certo ou vai ser legal, outras coisas do gênero. Isso é super normal quando a gente tá formando aí a nossa personalidade. E quando a gente arrasta esse tipo de coisa para a vida adulta? Vou falar outra coisa que talvez tu vá te reconhecer. Um dia antes da festa, tu liga para tua amiga e pergunta com que roupa tu vai, para saber se tu não vai ficar deslocada, se é um lugar que tu tem que ir mais arrumada, mais à vontade. Pois é. Kate, o que tem de mal em fazer isso? É inofensivo. Sim, é inofensivo quando tá nessa esfera. Mas quando tu leva isso para as outras esferas da tua vida? Eu já falei aqui da gente ter essa necessidade de ficar pedindo a opinião dos outros, a validação dos outros, de colocar a nossa própria avaliação na mão do outro. Vocês já devem estar bem cansadas de ouvir sobre isso. Mas aqui eu quero falar também dessa insuficiência que nós acreditamos que nós temos no nosso julgamento, que faz com que a gente precise sempre de uma dupla. É o Batman e o Robin, né? Talvez seja aquela tua amiga inseparável, talvez seja o teu marido, o teu namorado, talvez seja a tua mãe, mas a gente precisa sempre aí de alguém para reforçar, para na verdade nos impulsionar. Mas eu sinto muito em te dizer aqui que a gente precisa se rebelar. A gente precisa começar a fazer coisas sozinhas, sim. Eu cito sempre aqui casos de clientes, né, que estão comigo ou já passaram por mim. E hoje eu vou relatar aqui, talvez o caso mais gritante aí de ajuda que a minha cliente estava pedindo. Ela me disse que ela odiava ficar sozinha. E para saber em que nível estava esse odiar ficar sozinha dela, eu comecei a fazer alguns questionamentos. Até que ela disse que quando a filha ficava com o pai, eles eram separados, tinham guarda compartilhada. Quando a filha ficava com o pai e a mãe dela, que morava na mesma casa, tinha compromissos fora de casa e ela precisava ficar sozinha, por exemplo, num sábado o dia inteiro, ela tinha crises de choro, porque para ela doía ficar sozinha dentro da casa dela. Sabe aquela felicidade que a gente sente às vezes de ficar sozinho em casa, poder fazer as tuas coisas sem ninguém ficar te incomodando, ou sem ter interferência de ninguém? Que tu pode arrumar o que tu quer arrumar, tu pode deitar no sofá pra ver uma série, ou tu pode dormir, ou tu pode fazer um belo bolo. Sabe aquela felicidade que a gente sente assim, daquela solidão gostosinha? Ela nunca sentiu. Tinha que estar sempre alguém perto. A filha dela podia estar estudando no computador sem problema nenhum. Aí sim ela se sentia bem para ir fazer as coisas dela. Ou a mãe dela podia estar na cozinha fazendo uma comida que ela conseguia seguir a rotina dela. Mas quando não tinha ninguém em casa, ela sentia um vazio muito grande. Era um vazio que doía demais. E aí a gente começou a trabalhar para buscar
quais eram as fontes desse vazio. Porque, como eu já disse em outro vídeo, o vazio sempre está de mão dada com alguma coisa. Pode ser insegurança, pode ser medo, pode ser frustração, mas ele está sempre de mão dada com outra coisa. E o que isso faz? Isso cria uma dependência. E isso também coloca muito peso em cima das pessoas que convivem contigo. Porque tu precisa sempre de alguém para te dar um suporte, para que tu realize aquilo que tu quer realizar. Por que para ir para um supermercado tu não precisa de ajuda? Para ir para a farmácia comprar um antitérmico tu não precisa de ajuda? Para escolher o canal de TV que tu vai assistir tu não precisa? Para comprar o livro que tu viu a crítica, que dizem ser muito bom, tu não precisa de alguém junto. Mas tu precisa de alguém junto para fazer coisas que tu tem medo. E o medo, quando mal administrado, ele vai te paralisar. Então aquela história lá na nossa adolescência, quando convidavam a gente para uma festinha de aniversário e tu dizia para tua amiguinha, eu só vou se tu for, já era o prelúdio de tudo isso. Quem aqui não se sentia extremamente constrangido de chegar numa festinha onde tinham várias pessoas e chegar sozinha? Eu marcava de encontrar as minhas amigas na esquina do local onde ia acontecer a festa pra gente chegar juntas. Porque aqueles olhares diferentes, porque a timidez batendo. Sim, isso acontece bastante. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que muitas coisas a gente precisa fazer sozinho. Na época que eu era recrutadora, que eu trabalhava com RH, algumas vezes, eu não posso dizer que foi só uma não, algumas vezes o candidato chegou para fazer entrevista com um acompanhante. E eu não tô falando de estagiário, de trainee, em que muitas vezes as mães acompanham até o local, depois voltam para assinar a documentação. Não, eu tô falando de homens e mulheres adultos. Não, essas pessoas não entravam juntas na seleção, até porque eu não permitia isso, já que quem está sendo avaliado é aquele profissional e não a família dele. Mas os acompanhantes ficavam na recepção aguardando, às vezes por 2, 3 horas, dependendo do processo seletivo que estava acontecendo. Aí tu pode me dizer, Kate, mas foi por conveniência mesmo. Já precisavam sair, fazer alguma coisa juntos na rua e essa pessoa foi junto. Concordo. Mas em outros casos não era isso. A pessoa que ia passar pela seleção estava tão nervosa que ela precisava de um apoio. Só que esse tipo de apoio não funciona. Não é fisicamente que uma pessoa consegue te apoiar. É moralmente, é psicologicamente, é emocionalmente. No momento em que essa necessidade de apoio passa a ser física, a ponto de tu levar tua esposa, o teu marido, junto para um processo de seleção, tem alguma coisa errada. Nesse momento, a autoconfiança foi ralo abaixo. Então eu te convido a refletir se tu, nesse momento, não pode estar nessa situação. Tu te sente muito mal quando tu fica sozinho em casa. Tu precisa de uma amiga, de uma companheira, de uma mãe para ir num evento que tu não tem ainda conhecimento prévio do que vai acontecer. A que ponto a tua insegurança tá? Tu precisa só de uma voz dizendo que vai lá, vai dar tudo certo, não te preocupa. Ou tu precisa de alguém pegando na tua mão e te acompanhando.
E aqui eu não quero ser cruel, porque eu sei que eu vou atingir muitas pessoas que estão passando por isso. E aqui não é um julgamento, é um questionário. Eu faço as perguntas para que vocês respondam mentalmente. Porque tem muita resposta óbvia que se a gente não fizer a pergunta certa, a gente acaba não entendendo essa resposta, não ouvindo essa resposta. É mais ou menos como aquele machucado, né? Tu ralou o joelho porque caiu de bicicleta. Antes de passar o remedinho ali, tem que limpar a ferida. Para cicatrizar melhor, para não infeccionar. E muitas vezes a gente tem que sim abrir essa ferida de novo, limpar ela, botar um curativo e seguir. E se o remédio não tá agindo tão rápido, a gente tem que parar, abrir o curativo, limpar de novo, colocar mais remédio e seguir. Eu não condeno quem tá nesse estágio, na verdade eu não condeno ninguém. Aqui eu digo que tu pode buscar ajuda. Que tu pode sair desse lugar de insegurança que tu te encontra. Eu não digo que é fácil, mas é simples. Não é fácil tomar a primeira atitude, não é fácil passar pelo processo, mas é simples começar. Talvez hoje a única coisa que tu precisa é de um empurrão. De vez em quando a gente joga assim algumas coisas na cara da pessoa e ela interpreta aquilo como um xingamento. Mas é só um empurrão. É só pra dizer, acorda! Tu é muito maior do que tu imagina. Tu pode fazer muito mais do que tu imagina. Então incomode-se com essa dependência. Incomode-se com essa necessidade de ter alguém contigo, sempre fazendo alguma coisa junto. Testa. E aqui é um relato meu. Eu sou apaixonada por cinema. Eu cheguei num ponto da minha vida em que eu queria ver alguns filmes que ninguém tinha interesse, meus amigos não tinham interesse, minha família, meu namorado. Aí eu me perguntei, eu vou deixar de ver o filme no cinema, vou esperar vir pra TV, pro streaming ou pra qualquer outra coisa, pra não ir sozinha? Não, eu vou perceber como é que eu me sinto. E desde então, eu vou no cinema sozinha sim, e eu já cheguei no nível de ir pro restaurante. Hoje, se ninguém pode me acompanhar, se eu tô com vontade de ir num restaurante, eu vou. Eu gosto muito da minha companhia e o autoconhecimento traz isso pra gente, né? Não é porque eu sou perfeita, porque eu sou super agradável e porque eu sou tudo de bom. Eu gosto da minha companhia porque eu aprendi a conversar comigo, a ouvir mais a Aurora do que a Malévola. Se tu não entendeu, volta a alguns vídeos, que eu tenho um vídeo lá falando sobre as vozes da minha cabeça, que todo mundo tem. Então, vai num cinema. Não gosta de cinema? Vai numa livraria. Vai num restaurante. Vai tomar um chopp sozinha. Não tenha medo. Até porque, se é medo de julgamento que tu tem, eu sinto te informar que se tu for sozinha ou acompanhada, de vestido de gala ou de havaianas, vai ter sempre alguém para te julgar. Vai ter sempre alguém para dizer, nossa, que estranha. Nossa, que mal vestida. Olha só, ela tá sozinha. E para aquelas que estão ouvindo isso dizendo, que bobagem, eu faço isso todos os dias. Que bom para vocês. Eu tive que aprender. E eu acredito que tem muita gente que pode aprender a não depender dos outros. Ser feliz com o outro quando o outro estiver disponível. Quando for uma situação que estão todos juntos. Mas não esperar o outro para ser feliz.
Esse outro pode ser uma amiga, uma mãe, um pai, um marido, um namorado ou até mesmo um filho. Incomode-se. Dependência é a morte.